O que eu queria te perguntar agora é sobre paisagismo para ambientes internos. Porque ambiente de escritório, por exemplo, é um lugar escuro, sei lá, é fechado, né? Você tem controle de luz e tal. Como que funciona isso? É possível ter plantas em ambientes corporativos, em ambientes... Apesar que as arquiteturas hoje também estão muito mais integradas, né, com lá fora. Sim, sim. Hoje é uma nova tendência, né, e da arquitetura é justamente ter essa, cada vez mais, né, áreas voltadas para o externo, né? Mas sim, ainda tem as pessoas que moram em apartamento ou escritórios que não têm, né, uma área verde ali e que queriam ter esse contato. E com isso surgiam novas tendências, né, para o paisagismo na área interna, que é até o famoso, não sei se você já ouviu falar ou não, mas existe o tal do Urban Jungle, que é justamente você trazer o verde para lugares dentro. Um dos grandes tendências desse Urban Jungle é o jardim vertical, né? Que ele proporcionou você trazer o verde para pequenos espaços, né? Então, você ter uma parede verde, né? Então, isso fez. Sim, plantas para dentro precisam, sim. E justamente daí que às vezes as pessoas não sabem que precisa de auxílio. Que às vezes até o próprio decorador sabe, né? Ele sabe fazer as coisas, mas ele precisa também ter o auxílio de um paisagista, porque quem que está em contato sempre com o verde? É o paisagista, né? Quem que elabora, planeja o espaço é o paisagista. Então, até para a escolha das plantas que vão dentro, precisa sim desse auxílio. Por quê? Se o local, a gente aprende até lá na escola, né? Que a planta precisa fazer fotossíntese, né? Então, ela precisa ter uma luminosidade, ela precisa ter uma circulação de ar para ela ter essa fotossíntese e sobreviver. Mas, hoje em dia, né? Você sabe, fazendo esse planejamento, você elaborando, escolhendo as plantas corretas para aquele espaço, você consegue sim ter plantas, mesmo você não tendo uma integração cara externa. Então, hoje em dia, já dá para sim, para a gente fazer, sim. Até aqui daria para colocar várias plantas. Não, e legal. E penso eu, então, por exemplo, se eu uso uma planta que gosta um pouquinho mais de sol, a solução é colocar ela naqueles suportes com rodinha, que aí você pode mover de vez em quando e expor ela um pouco mais ao sol, depois devolve. Pode ser feito essa... Dá para ser feito sim. Depende, né, do tamanho da planta. Que se for uma planta muito grande, tiver num vaso muito grande, for difícil fazer essa locomoção, acaba sendo difícil. Por isso que é necessário ter a elaboração antes. Porque você pensando antes de você colocar a planta, você está pensando se aquela planta vai ser ideal para aquele espaço, é melhor. Porque assim você não precisa, porque pensa o trabalhão que dá lá, pegar, levar, ter lá. E necessariamente, então, seria melhor escolher uma planta que não precisaria fazer isso, né? Muito mais... Por aí, esse planejamento que eu estou te falando. Ou automatizar, né? Botar gramado dentro de um ginásio coberto, você cria uma forma do gramado sair, né? Você sabe que tem, né? Grandes aí campos, né? Que abre, fecha, né? Tem todo esse detalhe aí, né? E tem uns até que já, hoje em dia estão usando até a grama artificial, mas é por conta do pisoteio, né? Nem é por conta da grama não ir. Porque é muito agressivo, né? O pisoteio ali. Mas, sim, então você pensando... falando como colocar o robozinho ao invés da rodinha, né? Mas dá trabalho, né? Ficar tirando e colocar. É melhor pensar mesmo em algo que você não precisa mexer, né? É muito mais fácil do que ficar tendo essa preocupação. É mais fácil abrir a cortina do que levar a planta para fora, né? Com certeza. E você falou de uma outra coisa aí, e eu tô para trazer aqui também para bater um papo com a gente, com um amigo que mexe com climatização. Então, planta ela sofre mais no ar-condicionado. Se você utilizar o climatizador, é melhor? Como é que funciona isso aí? Sim, é outro detalhe. Cuidados com planta em área interna acaba sendo um pouco diferente de área externa, tá? Porque, sim, o ar-condicionado prejudica algumas plantas.
E uma delas, que o pessoal ama, hoje em dia ela tá super em alta, que é aquele Ficus lirata. Depois, se você quiser procurar a foto para mostrar aí pro pessoal, é uma que a folha dela lembra as 7 copas, sabe? Aquela árvore 7 copas, mas ela é uma planta para dentro. E ela é uma que no ar-condicionado, ela mancha a folha. E por quê? Ela sente, ela é mais sensível, né? Lembra do detalhe que eu até falei, né? Da adaptação. E então, se o ambiente for só ar-condicionado, tem que pensar mais ainda no que você vai colocar, né? Na realidade que aquela planta vai estar. Porque, dependendo, tem plantas que se adaptam melhor do que outras. E não é que, porque é só ar-condicionado, você não... Às vezes, pode ter uma área do dia que você pode abrir uma janela para ter uma ventilação. E, se a gente pensar em shopping, né? É ar-condicionado e nem todos têm área externa. E tem plantas. Tem planta. Então, existe sim. Porque eu falei, é do planejamento das plantas que se adequam àquela realidade do local, né? Então, às vezes, eu não tenho luz natural, mas eu tenho uma luz que eu posso colocar. Então, há formas de você pensar para esse jardim ser dentro também de casa. E não, é que quando a gente fala paisagismo, pensa só área externa, né? Áreas grandes, mas não, dentro também faz parte, né? Às vezes tem áreas de jardim dentro.